Olá pessoal, boa noite! No Mosaico de hoje vamos falar um pouco sobre os judeus sefardim na região amazônica, tem também o quadro Eis e Sheilot, Cozinha da Ideshemami e muito mais. Roda a vinheta! Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar na televisão brasileira. E no oferecimento do Hospital Albert Einstein, vamos às novidades da semana. Rony, é com você. Só nos Estados Unidos há 16 museus do Holocausto. O que poderia levar alguém a perguntar: quem precisa de mais um museu judaico? Eu arrisco dizer que, dada a pouca compreensão que os millennials e a geração Z têm do Holocausto, o novíssimo Museum of Jewish Heritage de Nova York é necessário. Digo mais, é indispensável. Aberto em abril desse ano, na ponta sul da ilha de Manhattan, sua exposição, O Holocausto, o que o ódio pode fazer, é, por exemplo, na opinião do jornal inglês The Guardian, absolutamente devastadora. Nem todo mundo tem a oportunidade de ir até o Yad Vashem, o Museu do Holocausto localizado em Israel, cuja exposição permanente faz chorar gente que tem coração de pedra. Para vocês terem uma pequena ideia, a exposição do Jewish Heritage começa num corredor escuro, onde música em Yiddish e hebraico acompanham imagens do cotidiano de famílias judias da Alemanha, Polônia, Látvia, Holanda, entre tantos outros lugares. É gente que você olha e diz: podia ser a minha família, olha como eles são parecidos comigo. E de repente, em letras que você não pode ignorar, surge a frase: muitos desses judeus foram assassinados até abril de 1943. Depois tem o levante do gueto de Varsóvia, os massacres de Vilna, a Conferência nas Bermudas, em que diplomatas americanos e ingleses se reuniram para discutir o que fazer para salvar os judeus que ainda não haviam sido massacrados pelos nazistas e cuja única decisão foi a de marcar uma nova reunião lá na frente, para voltar a discutir o assunto. Há objetos antissemitas como uma caneca de cerveja em que a alça é um suposto nariz de judeu. Tem o julgamento de Nuremberg e muito, muito mais. Um telespectador do Mosaico que esteve lá recentemente disse que, após visitar o Yad Vashem e outros museus desse gênero, ele ficou surpreso de quão arrasado ficou com a visita. Ótimo. Tenho esperanças que as gerações que nos seguem arrumem um tempinho para tirar os olhos das redes sociais e fazer uma visita como essa. Atrocidades como o Holocausto têm que ser lembradas para não serem repetidas. O Centro Educacional Religioso Moisés de Laufer, dirigido por Rafael Laufer, atende às necessidades da comunidade judaica com relação às leis de comida kosher, como a separação de carne e leite, mikve e entre outras. O centro também apoia aqueles que não possuem recursos financeiros para pagar por estes serviços. Saiba mais acessando ceksp.com.br. Preparados para ganhar o livro Senhor Mosaico? Então preste atenção no quiz da semana. Qual desses apresentadores já foi entrevistado pelo Mosaico? A. Serginho Groisman. B. Faustão. C. Silvio Santos. D. Rodrigo Faro. Os 5 primeiros que responderem corretamente no nosso Instagram levam para casa o livro Senhor Mosaico.
Uma pausa rápida e voltamos logo mais. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. Viajar é uma arte que te enriquece em histórias, cultura, sentimentos e experiências. Viajar é necessário, faz bem para o corpo e engrandece a alma. Viajar é seguro com quem realmente entende do assunto. Chegou a hora, venha com a gente conquistar o seu lugar no mundo. Conte com a Maringá Turismo e seja bem-vindo a bordo de uma perfeita viagem. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. O bate-papo de hoje é sobre as pesquisas e histórias dos judeus sefardim que emigraram para a ilha de Marajó, no norte da Amazônia. Pode rodar. Amigos do Mosaico, hoje nós temos uma entrevista realmente de longa distância. Nós vamos conversar com a professora Iria Chocron, lá na região amazônica. Iria, muito obrigado por nos dar o seu tempo para a gente conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. Para vocês que vivem aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, eu não sei se é surpreendente, mas tem toda uma história de judeus lá no norte do país. E a professora, há mais de 20 anos, pesquisa as histórias dos judeus marroquinos que foram para a ilha de Marajó e para toda essa região amazônica. Iria, me conta um pouco, o que é surpreendente na história desses judeus que vieram os judeus marrocos que vieram para o Brasil e foram parar lá em cima, a gente diria, olhando no mapa? Bom, é uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, maravilhoso. Gosto muito do Mosaico, antes de mais nada. Bom, o que é mais surpreendente nessa história é que vieram famílias e também rapazes de 15 anos, 14 anos para cá sozinho, né? Então, após o Bar Mitzvah, eles vinham para cá, para a região norte, para tentar a vida. Então, alguns deles, o que me surpreende é que vieram sozinhos, mas também vieram aquelas famílias já, né, já composta para cá, para a nossa região. Outra coisa bem surpreendente também é que eles não viviam, como se propala muito, né, eles não viviam somente da economia da borracha no século XIX, mas também eles tinham canaviais por aqui, havia judeus que tinham escravos, inclusive, e isso é bem surpreendente aqui na nossa ilha de Marajó. A história dos judeus marroquinos na ilha do Marajó e no próprio, vamos dizer, na região amazônica, eu poderia dizer que é uma história de sucesso? É uma história de sucesso, mas sobretudo de superação, porque eles vêm para uma região inóspita, uma região hostil para eles, apesar de toda eu diria assim, de toda a promessa de ser a chamada terra da promissão, né, de certas riquezas e fortunas, mas ainda assim, quando eles se deparavam da realidade, era complicado, porque a Amazônia tem algo bem peculiar, que são os rios, são os ribeirinhos, tem a alimentação. Então, tudo isso eles tiveram que lidar, digamos assim, se habituar a tudo isso, né? E muitos deles acabavam voltando, mas a maioria, sem dúvida, se adaptou aqui e continuamos aqui como descendentes desses marroquinos. Eu entendo que você está começando um livro em que você vai recolher narrativas provavelmente das famílias e dos descendentes, sobre essas histórias de superação e, enfim,
São muitas histórias diferentes. O que você pode adiantar para a gente? São muitas histórias, são muitas famílias, família Tias, Botebol, Sarraf, Chocron, a minha mesmo, né? Nós temos o Xerique também, que é algo que foi inédito quando nós abrimos cartórios, a gente vê famílias e famílias, documentos de famílias que chegaram aqui. Então, nós temos, por exemplo, a família Barcessá, que é uma das que mais, Barcessá e Gabai, aqui no nosso município, que mais prosperaram e que tiveram histórias assim, que até hoje os velhinhos daqui da minha cidade, eles lembram muito bem dos Gabai e dos Barcessá. Então, é essas pequenas histórias que nós estamos colocando no livro, né? Eu e a minha equipe, para mostrar como é que era o cotidiano deles, a socialização com os locais, né? O dia a dia deles. Então, basicamente, por esse caminho que nós queremos ir. Então, tem histórias bastante peculiares, por exemplo, do Serruia, né? O seu Serruia, ele era vendedor de peles de animais selvagens e ele estava no trapiche descansando numa dessas tiradas dele pela floresta, né? E aí chegou num caboclo com um corpo dentro da canoa. E aí ele disse, esse caboclo perguntou para ele, você é judeu? E ele disse, eu sou judeu. Ele, olha, eu estou com um corpo aqui que é do meu pai, e ele deixou um bilhete e eu não sei ler, você pode ler? E aí o seu Serruia, ele abriu o bilhete e dizia, eu sou judeu, e eu quero ser enterrado como judeu. Então aí o Serruia teve que, né, fazer a reza, o Kadish, né, para o corpo do Senhor. Então, são essas histórias que a gente vai começar contando, né? Essas curiosidades que aconteciam com eles, que eram surpreendentes. Eu acho fantástico, eu acho fascinante. Mesmo correndo o risco de falar aqui uma bobagem imensa, né, vinda dessas pessoas que moram em cidade grande, Marajó é conhecida, a ilha de Marajó é conhecida pelos seus búfalos. Nós tivemos fazendeiros judeus? Sim, sim, tivemos fazendeiros judeus, os Benchimol, lá para perto de Soure, né, descendo Soure, e também os Levi também. Então, sem dúvida nenhuma, tivemos judeus fazendeiros por aqui. Mas a maioria veio porque o Marajó ele é dividido em cidades florestas e cidades de praia, cidades praianas turísticas, que é o caso de Soure, que tem búfalos e búfalos, né, que nós somos conhecidos por isso. Mas o outro lado do Marajó justamente é que atraiu mais os judeus, exatamente por ter árvores, né, seringais, que era, na época, a riqueza aqui. Então, eles vinham para cá, para o nosso lado, que é a cidade floresta, que são cidades que emergem justamente no meio da floresta, que você vem de avião e vê na floresta amazônica e do nada aparece uma cidade. Entendeu? Então, eles vinham, sem dúvida, mais para esse lado. Mas essas famílias, os Levi, os Benoliel e Benchimol, para o lado de Soure, se tornaram fazendeiros, sim. O livro já tem nome? Ainda não. Nós queremos lançar ano que vem, né? E eu espero que a gente já consiga assim, algum título para ele. Por enquanto, ainda não. Bom, eu quero que você saiba que o Mosaico está à disposição para ajudar no lançamento e na divulgação. Eu fico realmente impressionado e principalmente fascinado com a ideia de que, além do judeu prestamista, o judeu da confecção, o judeu do pequeno comércio, que são as primeiras histórias que nós temos aqui no Brasil dos imigrantes, nós também temos o judeu seringalista, o judeu fazendeiro. O judeu regatão, que é esses comerciais fluviais, eles tinham meu avô era regatão, eles vendiam nos rios, nos fundos, assim, né? Nos igarapés. Eles pegavam essas mercadorias e vendiam para os ribeirinhos, que são essas pequenas casinhas, né? bem distante das cidades marajoaras, e vendiam pente, perfume, tecido, né? Então, eram regatões também. Professora, mais uma vez, muito obrigado por ceder seu tempo para conversar conosco. Nós ficamos aguardando o lançamento do seu livro. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Mosaico volta já já.
Sabe o que você ganha com o Open Finance e o Safra? Você pode compartilhar seus dados de uma instituição para outra em troca de ofertas personalizadas. Tá, mas por que o Open Finance é melhor no Safra? Gente, privacidade é coisa séria. É importante ter um banco super sério para confiar. O Safra não surgiu assim, do nada. São 180 anos. Bom para você. Quem sabe, Safra. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. O feriado do amor se aproxima e Vitor Padovan foi às suas para saber se o pessoal conhece essa data do calendário judaico. Amigas e amigos do Mosaico, hoje é dia de Eis e Sheilot. Que dia mais feliz, vocês estão sentindo, vocês estão ouvindo? O amor está no ar, festa de Tu B'Av, que a gente começa a comemorar logo menos. Eu vou sair perguntando pro pessoal se eles já ouviram falar dessa festa, eu duvido. E você de casa, confere tudo isso agora comigo, certo? Bora! Tem uma festa agora judaica que tá chegando e a gente tá fazendo um quiz aqui com o pessoal pra saber Tu B'Av. Você já ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Pelo nome assim eu não... Seria a festa junina. É o Natal, opção C, o Dia dos Namorados. Nenhum. Natal? Eu chuto a opção A. Festa junina? É. Dia dos Namorados. Acho que é Dia dos Namorados. Aê, mas essas meninas sabem tudo, é o Dia dos Namorados mesmo. O mês de Av é definido por datas divergentes. Tisha B'Av, que marca a destruição do Templo de Jerusalém, a morte e o exílio de milhares de pessoas. E Tu B'Av, um dos dias mais felizes do calendário judaico, comemorado em 15 de Av. Em tempos remotos, a data marcava o início da colheita das uvas e, segundo o Talmud, o momento em que as pessoas saíam aos campos em busca de seus futuros noivos e noivas. É o Dia dos Namorados, pena, mas mandou bem, mandou bem. Legal. Ó, agora é a hora de se declarar para o seu amor. Não, tô brincando. Paulo, quero te dizer que eu te amo muito, viu? Vou deixar um beijo pra minha esposa. Um forte abraço. Que Deus abençoe a vida dela a cada dia. E é um prazer estar do lado dela. Aí, garoto, sucesso. Esse acertou, esse ganhou os pontinhos hoje, né? Hoje em dia, em Israel, Tu B'Av tem um sentido muito próximo ao nosso Dia dos Namorados. Aliás, muitos casamentos são marcados nesta data. Apesar de não ser um feriado religioso, são promovidos festivais de canto e dança para celebrar Tu B'Av. Pois bem, eu já estou aqui com a minha flor nesse clima romântico, encerrando mais um Eis e Sheilot. Missão cumprida, dá o check aí, produção. Nos vemos na próxima semana. Eu volto pro estúdio. Valeu, apaixonados! E já que o amor está no ar, Chefe Breno traz uma receita perfeita para os casais apaixonados. Estamos prontos? Chefe Breno, é com você! Oi, Tchemame, como vai? Vamos para mais uma receitinha de inverno? Vamos preparar alguma coisa interessante? Olha, quando eu era jovem, isso é no tempo que o ar era limpo e o sexo era sujo, muito tempo atrás, não tinha coisa mais romântica do que ir comer um fondue com a namorada. Por isso, hoje é dia de fondue na cozinha da Ilha Chamada. Bom, de chamar-me. A fondue é feminino. A fondue é uma criação suíça, todo mundo conhece a história. Nós tivemos alguns lugares clássicos aqui em São Paulo, o Chalé Suisse, no 25º andar do Hotel Otto, o No Bar, lá em Santo Amaro, o Chamonix, na Rua Pamplona. Eram lugares clássicos da gente comer fondue. E aí o fondue ficou famoso. E lá pela década de 70, 80, todo mundo que casava punha 1 ou 2 rechôs na sua lista, porque era a coisa mais romântica do mundo. Lembrando, rechô é esse todo. A panelinha chama-se caquelon.
E a primeira coisa que você vai fazer é pegar um pedaço de alho cru e esfregá-lo por dentro do caquelon. Nós vamos temperar o caquelon. Isso vai fazer diferença na tua fondue e vai soltar o seu sabor. Agora, nós vamos pôr o vinho branco. E uma dose de kirsch, licor de cereja. Se não tiver kirsch, você usa algum licor incolor de fruta, só não usa licor cítrico ou até mesmo vodka, tem gente que usa vodka. E você vai preparar o fondue no fogão. Você não vai preparar o fondue aqui no Richaud. Então, pro fogão. Nós vamos começar aquecendo essa mistura de forma que ela esteja pronta para derreter os nossos queijos. Eu tenho aqui quantidades iguais de Emmental e Gruyère. Olha, o vinho está começando a aquecer. Você vai pondo aos pouquinhos um pouco de cada. Deixa os queijos derreterem naturalmente. É legal pôr umas gotinhas de limão, não para dar gosto, mas o limão ajuda o queijo a não coagular e com isso não empelotar. E podemos colocar mais um pouquinho de cada. Aí, derreteu. Você vai entrar com mais um pouquinho de cada. Quando você mistura Gruyère e Emmental, você tem a fondue Neuchâteloise, que vem da região de Neuchâtel, na França. Agora você vai pôr uma colher de sopa de farinha de trigo. Novamente, não é para ligar nem nada, é para ajudar a não empelotar. Tá no pontinho. Ora, o sal, da pimenta do reino, sempre moída na hora. E como não poderia deixar de ser, falou queijo, falou noz moscada. Uma última e rápida mexidinha para ligar tudo. E o nosso fondue pode vir para o Richaud, que essas alturas já está ligado, e vai direto para a mesa. Na mesa, você vai espetar um pãozinho e se deliciar com essa maravilhosa fondue aqui. Fondue Neuchâteloise na cozinha da Yves Chemin. BT Avon, bom apetite. Eu te encontro no próximo Cozinha da Yves Chemin. Os sons da Orquestra Sinfônica de Jerusalém, agora no Pinata Música.
tambores para a resposta do nosso quiz. A alternativa correta é a opção A. E fiquem espertos porque a nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Eu gostaria que você dissesse alguma coisa para os telespectadores do Mosaico que podem assistir. Eu queria dizer que a minha infância já foi como Mosaico na TV. Então é um programa, como até você me disse antes, o programa mais antigo da TV brasileira, o que mais tempo sobrevive. Eu sempre tive uma simpatia muito grande. A gente conversou aqui de futebol, de política e de cultura. No Mosaico na TV, isso sempre esteve presente. E não se esqueça, toda terça, às 8 da noite, tem Mosaico no Facebook da Hebraica e da Fizesp. E na próxima sexta, acenda as velas às 17h26. E o Kabbalat Shabbat do Beitel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e também presencial, mediante inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, Mosaico!